Fala galera, eu sou o Vitor e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Futeboxing aqui no YouTube. Se você ainda não se inscreveu, não perca mais tempo e faça isso agora mesmo. Aproveite também para já ir deixando o like. Dia de mais uma análise aqui no canal, e uma análise daquelas bem bacana, já que hoje nós temos aqui uma versão especial da Phantom GT. Hoje eu vou trazer aqui para vocês a Phantom GT TechCraft. A coleção TechCraft não é uma coleção única e exclusiva da Phantom GT. Ela também engloba todas as outras chuteiras da marca, que é a Mercurial e a Timpo. A TechCraft também não é uma novidade que foi lançada esse ano. Ela já vem sendo lançada pelo menos uma vez ao ano nos últimos anos pela Nike. É uma forma que a Nike encontrou de atender tanto aos jogadores como aos consumidores que optam por uma chuteira em couro. Então ela consegue aí atender a todos os modelos, uma pessoa que às vezes quer uma Mercurial, mas queria por exemplo, uma Mercurial em couro. Isso vale também aqui para a Phantom GT, que gostou ali do visual, gostou da chuteira, mas que prefere o cabedal em couro. Então a Nike faz isso, traz o TechCraft, substitui o cabedal que é têxtil, que é sintético, pelo couro de canguru, e é isso que acontece aqui na Phantom GT TechCraft. O esquema de cores utilizados, que é o preto, branco, com os detalhes em amarelo, eles fazem uma referência à Nike Tempo de 1994, que naquela época, lá na Copa do Mundo de 94, lá na final, quase todos os jogadores daquela final utilizaram uma Nike Tempo. Lá era só o preto e branco, mas depois a Nike fez um outro remake utilizando essas cores do preto, amarelo e branco para poder fazer a menção a essa chuteira, e agora nessa coleção TechCraft traz essas cores de volta. Inclusive o escudo, o emblema para a Phantom GT que vocês podem ver aqui na palmilha é exatamente o mesmo daquela Nike Tempo de 1994. Obviamente que aqui eles fizeram uma pequena adaptação para poder enquadrar a Phantom GT dentro desse esquema, mas ali o escudo, todos os contornos, é tudo exatamente igual. Bom, falando um pouquinho mais da chuteira agora, a Phantom GT ela tem aqui uma combinação de 3 materiais diferentes para poder formar o cabedal. A gente pode ver aqui bem nessa costura, dessa costura para trás, contornando todo o calcanhar até essa outra costura aqui, nós temos o material sintético. Já aqui na parte da língua e todo o colarinho da chuteira, nós temos o Fly Knit para poder dar uma melhor compressão, para poder ajudar a deixar os pés presos dentro da chuteira. Já aqui na parte da frente é onde nós temos o couro de canguru, e que é a peça mais importante dessa chuteira. Esse couro de canguru aqui, inclusive, ele apesar de ser bem maleável, ele tem um toque bastante rígido. Eu realmente não entendi isso. Essa foi a primeira chuteira com couro de canguru que na hora que eu tiro da caixa ela tem esse toque um pouco mais rígido, um toque um pouco mais plástico, podemos dizer assim. Talvez isso seja explicado pelo forro interno da chuteira. Esse forro tem uma telinha em mesh aqui que lembra bastante uma espuma um pouquinho mais grossa, e que provavelmente foi a saída que a Nike encontrou para poder estar combinando esses 3 materiais, deixando a chuteira completamente confortável. Mas acabou pecando por deixar esse couro de canguru rígido demais. Eu até acredito que depois de 1 ou 2 jogos, esse couro de canguru ele vai ficar bem mais macio, mais maleável e confortável. Mas de qualquer forma, para uma primeira impressão, você que vai aí na loja esperando pegar uma chuteira em couro, espera algo um pouco mais macio, um pouco mais maleável, na hora que você pega, a sua primeira impressão acaba não sendo muito boa e você pode acabar optando por uma outra chuteira. Então, para uma primeira impressão, eu acho que a Nike pecou aqui nessa rigidez que ela colocou nesse couro de canguru. Já o solado da Phantom GT, aí no caso vale tanto aqui para a TechCraft quanto como para as versões regulares. Esse solado, ele é como se fosse um solado semi-dividido. Nós temos aqui na parte de trás a base normal, como em qualquer outra chuteira, e temos também essa placa da frente. Essas duas placas, elas são unidas por essa espécie de ponte, né? A gente pode falar assim, o que mantém
as duas placas como uma única peça. Essa placa aqui da frente tem um arco mais aberto que, segundo a Nike, é para poder dar uma melhor estabilidade para os nossos pés. Já a configuração de travas mescla travas cônicas com travas chevron, mas essas travas cônicas elas recebem um pequeno cortezinho aqui no meio delas, fazendo com que elas fiquem uma um pouquinho em cima da outra, uma um pouquinho mais para o lado e outra parte um pouquinho mais para o outro lado, que segundo a Nike é para poder dar uma melhor tração nas mudanças de direção. Então na hora que você vai fazer aqueles giros dentro de campo, ou vai fazer exatamente essa mudança de direção, que você não sofra com escorregões e esse sistema de travas consiga te dar a melhor tração possível, unindo assim o melhor conforto com a melhor tração. Já o contraforte da Phantom GT, ele é interno, garantindo a estabilidade dos nossos pés. Aqui a região do tendão de Aquiles, ele é bastante flexível, fazendo com que a gente tenha um pouco mais de conforto nessa região dos nossos pés. Já a área interna do calcanhar, ela é revestida toda por uma carroça sintética e possui aqui também um bom acolchoamento, garantindo com que a gente tenha um pouco mais de conforto aqui na região do calcanhar e também que a gente não sofra com bolhas ou qualquer outro tipo de machucado bem aqui nessa região. Já a palmilha, ela possui um toque levemente áspero, não o suficiente para poder deixar os nossos pés presos, mas como a chuteira possui cadarço, isso não vai ser um problema. E até aproveitando aqui, já dá para vocês conferirem melhor o emblema da Nike Champion de 1994, que foi adaptado aqui para a Phantom GT. Vocês conseguem ver ele agora um pouco mais claramente, tá? Já aqui na parte de trás, a palmilha da Phantom GT segue mais ou menos o mesmo padrão da Nike Mercurial, que possui essa pecinha que se encaixa no chassi da chuteira para poder ajudar a deixar os nossos pés mais presos também dentro da chuteira. Fora isso, é uma palmilha que possui uma boa densidade de espuma, o necessário para poder estar deixando também os nossos pés um pouco mais confortáveis, sem ter que sentir a pressão das travas da chuteira. A Phantom GT TechCraft ela é um pouco mais pesada que a sua versão regular. A versão regular, a Nike informa em um peso aproximado de 215 gramas. Como aqui na TechCraft nós temos a substituição do Flyknit pelo couro de canguru, pelo material sintético, então a gente pode esperar aí um peso um pouquinho maior. Então na hora que a gente coloca ela na balança, a gente verifica o peso de 244 gramas e comprova todos esses fatos que eu relatei agora. E talvez até por isso a Nike utilizou o material sintético em parte da chuteira para poder ajudar a deixar o peso mais ou menos aí nesse limite aí de 240 gramas, 250 gramas. Porque se usasse o couro de canguru na chuteira inteira, era capaz dela bater aí o peso de 270 gramas, 260 gramas mais ou menos. Iria deixar a chuteira muito mais pesada. Chegamos na hora do on-fit. E na hora que eu coloquei a chuteira nos pés, aquela rigidez do couro de canguru que eu relatei para vocês no início do vídeo, essa rigidez não me atrapalhou em nada e nem sequer me passou algum outro tipo de sensação incômoda por causa dessa rigidez do couro. Mas de fato eu não posso mentir que não é o mesmo conforto que eu tenho com outras chuteiras que possuem o couro de canguru, não é aquela maciez toda. Mas obviamente, como eu falei, não é algo que me atrapalha, não é algo que me faz sentir com o pé duro, vamos falar assim, né? Já que é o couro mais rígido, então não tem assim um negócio que eu vou desgostar por completo, não. E eu espero que depois de 1 ou 2 jogos também esse couro passe a ter uma maciez um pouco melhor. Um outro detalhe importante que eu senti com a chuteira nos pés é que na parte externa da chuteira, onde a gente tem aqui esse material sintético, eu senti um ajuste muito mais preciso. Esse material sintético está me dando um ajuste, está deixando a chuteira um pouco mais colada. Então ela está ficando até um pouquinho mais apertada aqui na área do meio pé. Fora isso, não tem nenhum tipo de ponto de pressão. Tem esse ajuste melhor, mas sem oferecer ponto de pressão, tá? Então, com relação ao comprimento também, não tem nenhum ponto de pressão, a chuteira não está apertada. Eu calço 41 brasileiro, 9,5 americano e 27,5 cm, que é o tamanho dessa chuteira. Então, se você deseja comprar ou ficou interessado em comprar uma Phantom GT Elite TechCraft, pode optar pela sua numeração regular.
Agora, quem tem uns pés um pouquinho mais largos, eu sugiro experimentar antes, porque como eu falei, essa parte externa aqui, que tem o cabedal em material sintético, ela oferece um ajuste bem mais preciso, está um pouquinho mais apertada no meio pé. Então é melhor você dar uma experimentada antes para você não ter nenhum tipo de incômodo nessa região do seu pé. Agora, para as considerações finais que nós temos para fazer da chuteira, de ponto negativo mesmo, eu acho que só a questão da rigidez do couro, eu acho que é um ponto um pouquinho negativo. Tomara que ela melhore com alguns jogos, algumas horas de uso, tomara que esse ponto melhore e deixe a chuteira com um verdadeiro couro de canguru. Tem que ser bem macio, bem maleável e que ofereça um excelente conforto. Fora isso, é uma chuteira muito bonita, muito bacana, que tem aí o seu esquema de cores no preto, branco e amarelo, que se remete à Nike Champ de 1994. E um detalhe aqui que eu já estava passando batido, estava esquecendo de falar, aqui vocês podem perceber, nós temos Phantom TC ao invés de Phantom GT. O TC que é o Phantom Tech Craft e o GT que se remete a texturas geradoras da sua versão regular. Então a Nike fez essa pequena troquinha aqui para poder remeter um pouco mais a essa coleção da Phantom. Mas igual eu falei, chuteira completamente bonita, muito espetacular. E só mesmo o ponto negativo aí da rigidez do couro, mas que com certeza deve melhorar aí com algumas horas de uso. Então vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like. Também não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!